Saudações, meus amigos, eu sou o Cristiano e esse é o nosso canal Em Nome da Rosa. Nesse vídeo nós vamos fazer um rápido giro pela América Latina e nós vamos falar de um país que há algum tempo já não vem mais tendo mais aquela grande cobertura, extensas matérias, sejam elas pelas mídias tradicionais ou pelas mídias ditas independentes. E nós vamos falar hoje da Venezuela. Venezuela, que, como já sabemos, há algum tempo vem sendo fruto de um extenso debate acerca do seu futuro, né? A gente vê uma série de iniciativas por parte do imperialismo de tentar intervir na situação, e também temos o lado que vem tentando consolidar a posição da soberania, como é o caso da China, o caso do Uruguai, o caso, por exemplo, também da Rússia, que são aliados bastante fortes, né? Mas, tirante a isso, pessoal, nós tivemos algumas informações novas durante essa semana que eu achei pertinente nós abordarmos aqui no canal, para que nós possamos fazer aqui a nossa narrativa e a gente possa analisar esse cenário internacional que tanto nos interessa para um contexto da América Latina. Bem, para quem acompanha aqui o nosso trabalho, vocês já sabem que a nossa posição no que tange à geopolítica é uma perspectiva anti-imperialista. Mas antes de nós adentrarmos propriamente na análise da Venezuela, eu considero que seja imprescindível nós usarmos de um processo dialético e que nós analisemos antes a conjuntura do próprio império, para depois nós entrarmos na conjuntura venezuelana, para que de modo a gente faça uma análise um pouco mais aprofundada, perfeito? Então vamos lá então. Bom, a semana passada, a notícia que chamou a atenção foi a demissão do assessor de segurança nacional, John Bolton, né? O John Bolton era considerado o braço direito de Donald Trump aí na política internacional, né? Ele era um dos responsáveis por tentar trazer a mudança de regime na Venezuela, né? E ele também tinha papel bastante importante nas relações internacionais, né? Mas, enfim, né? Parece que ele acabou se desentendendo em alguns pontos com Trump. Ele também tinha alguns problemas de relacionamento com a equipe da Casa Branca, com Mike Pompeo, Mike Pence e outras figuras aí da burocracia da política americana, perfeito? Mas claro que isso é o que a mídia burguesa diz, né, pessoal? Mas pelo menos uma coisa que a mídia burguesa vem dizendo, que isso não é nenhuma novidade, é de que ele era aquele político conservador, ele era um sujeito bastante belicoso, ele era um cara mais daquela representação da política americana tradicional, né? Isso eu considero que não é nenhuma surpresa, né? E segundo aí o que o Trump acabou justificando, e voltando agora para a perspectiva da mídia tradicional, a mídia tradicional disse que o John Bolton ele tinha posições muito agressivas e que ele passava além da conta, segundo Trump, com relação à Venezuela, né? E lembrando também, né, que isso aconteceu com relação à Coreia do Norte, a Coreia, quer dizer, perdão, e ao Irã, perfeito? Desculpa aqui o meu equívoco, tá, pessoal? Mas esses eram os eixos centrais que acabaram fazendo com que ocorresse esta demissão do Joe Bolton. Eu, particularmente, pessoal, eu considero que não é bem isso aí. Eu acredito que em boa parte essa demissão ela ocorre justamente pela ineficiência de um plano do próprio Joe Bolton de conseguir fazer a troca de regime que os Estados Unidos queriam na Venezuela.
e também passa por ele ter dado os recados claros, ele antecipou, ou como diz no popular, né, ele foi com muita sede ao pote e acabou antecipando talvez aí as pretensões americanas com relação aos países como a Coreia do Norte e Irã, né, que foram os últimos episódios que causaram uma dor de cabeça para a Casa Branca. E claro, né, pessoal, com relação a essa atitude mais belicosa do John Bolton, isso não surpreende, né, tendo em vista que ele é um sujeito que foi quem articulou a guerra ao terror, né, que foi aquela invasão ao Iraque, né, ele foi um dos grandes articuladores e foi quem solicitou ao Bush para que entrasse na guerra, né, sendo que ele é um ex-militar, né? Então ele já tem essa mentalidade belicosa, né? E sem contar, né, o próprio departamento que ele ocupa, eles precisam, até mesmo em função do departamento que ele ocupa, né? De certa forma, ele precisa justificar a existência daquele departamento. Então, por esta razão, ele acaba criando aí alguns episódios que trazem certas polêmicas na imprensa e que alimentam esse ambiente de conflito que faz parte dentro da perspectiva do departamento que ele ocupa. Certo, pessoal? Se podemos destacar mais um significado para essa demissão do senhor Joe Bolton, trazendo aqui para um contexto da América Latina, podemos dizer que, pelo menos aqui na perspectiva dos golpistas, foi um golpe muito duro para a América Latina, tendo em vista que o senhor Joe Bolton era um grande interlocutor para as pretensões do Império e dos subimperialistas para que houvesse essa troca de regime. Haja vista que ele era quem articulava com a oposição venezuelana, ele também conversava com militares de baixa e média patente para tentar convencer que era necessário uma revolta contra o governo para que houvesse esta mudança, essa transição do governo, né, que muitas vezes eles diziam que queria ser uma mudança pacífica, mas a gente sabe, né, que na verdade não seria, perfeito? Pessoal, é muito interessante eu ter feito essa introdução e eu quero clarear uma coisa para vocês, perfeito? Eu falei para vocês que o Joe Bolton ele era um interlocutor desses atores, como a oposição e os militares, perfeito? Até aí tranquilo, né? Tá. Só que é interessante a gente destacar que ele atuava de forma indireta. Isso porque o imperialismo ele jamais atua de forma direta. Ele sempre busca braços armados dentro do território do qual ele gostaria de invadir. Isso, pessoal, não é novo. Os Estados Unidos já fez isso inúmeras vezes e vocês podem averiguar isso em documentos. Tem um filme chamado Memórias de um Assassino Econômico, se eu não me engano é este o nome, que ele explica muito bem como eram feitas essas guerras não convencionais, no qual eles usavam exércitos não regulares, né, para que eles pudessem, de certa forma, fazer essas transições de regime. Tá? Eu estou trazendo aqui para vocês uma informação para vocês buscarem depois. Mas voltando aqui para o nosso vídeo, tá? Então, o imperialismo, sabendo que ele não pode atuar diretamente, ele trouxe o seu braço armado, que é representado pelo Grupo de Lima, que é assim que eles se intitulam, né? Que é um grupo que foi formado lá em 2017, ainda no governo do senhor Michel Temer, né?
no qual eles chegaram à conclusão de que a Venezuela vivia uma ditadura e que era preciso restabelecer a democracia no país aqui da América Latina, tá? E entre as articulações, né, e as negociações estava o pulo do gato que eu quero conversar com vocês aqui, né? Que quem não fosse do grupo e não tomasse as medidas mais severas contra a Venezuela, que também não é nenhuma novidade por parte do imperialismo, né, de pressionar com os braços armados dentro do território ou agir de uma forma indireta, eles também pressionam com o lado financeiro, né? E uma das questões que trouxeram muitos países para dentro do Grupo de Lima foi justamente a possibilidade de pegar empréstimos internacionais para países que eventualmente tivessem problemas financeiros futuramente. Então, eles já pensaram nisso para conseguir trazer maior adesão ao grupo para fazer uma espécie de um grupo de pressão para fazer essa transição que eles aí dizem que é democrática, né? Mas a gente sabe que no fim das contas eles querem uma transição violenta, né? É um golpe mesmo, tá, pessoal? E aí eles conseguiram aí reunir Brasil, Argentina, Equador, Colômbia, Peru e outros países, né, para que eles agissem dessa forma, como subimperialistas, para que não ficassem as digitais do império, né? Então não é nenhuma novidade eles agirem dessa forma e assim eles têm procedido para tentar fazer essa mudança de regime que eu tenho conversado aqui com vocês. Bem, mas o John Bolton acabou sendo demitido, né? Então a América Latina, de certa forma, acabou respirando um pouco, pelo menos a parte que não gostaria de ver o golpe, né? Mas é muito cedo ainda para comemorar, né? Lembrando que nós temos outros atores a analisarmos, né? E eu vou abrir o debate com vocês para outros atores que a gente precisa abordar no vídeo para a gente deixar aqui a nossa opinião mais clara, né? E nós ainda temos um bônus para abordar mais lá para o final do vídeo, que vocês vão entender o porquê que a situação ainda não é de tranquilidade para a América Latina, que deseja que a Venezuela cumpra o seu mandato e que a soberania do país seja respeitada.